Não, fica ali, ó. O microfone sem fio, eu tô melhor. Senão você, aí você vai falando e vai olhando a tua apresentação. Senão você vai falar. Tudo bem? Bom, primeiro eu queria cumprimentar todos os presentes, agradecer por essa oportunidade de manifestação, agradecer essa CPI, muito oportuna no momento que a gente está vivendo no Brasil, porque é um país continental em termos de ambiente. A gente é considerado uma das maiores reservas ecológicas do mundo, principalmente nas espécies nativas nossas, mas a gente não pode esquecer que houve um aporte de muita espécie que veio, que é considerada exótica, porque era a cultura daquele tempo, os portugueses, os espanhóis, eles tinham esse tipo de animal. Quando eles vinham nas caravelas, eles traziam. Então, esses animais acabaram se multiplicando, acabaram, em alguns lugares, na América Latina todinha, eles são considerados patrimônio cultural, imaterial, e como folclore, como tradição popular. Quer dizer, o único país que ainda, ou talvez ainda, não tem uma legislação específica para esse tipo de raça é o Brasil. E a lei do meio ambiente que existe em todos esses países é a nossa mesma. É a mesma lei do meio ambiente que está aqui. É uma cópia do 9.605, artigo 32. Só que lá, como existe muito movimento cultural, existe uma coisa muito enraigada, eles conseguiram colocar em todas as leis de lá uma exceção, dizendo que é proibido maltratar animal, é tudo como a nossa. Só que existe uma exceção lá com relação às peleias de galhos que eles chamam. Por que isso? Porque reconheceu-se que lá realmente, ou culturalmente, ou pelas condições próprias do país, isso realmente acontece e seria vamos dizer assim, um agravo na sociedade. Enfim, é um patrimônio que eles consideram cultural. E eles conseguiram, através das associações, etc., continuar mantendo essa tradição. Só estou dando essa coisa porque não é o nosso caso em tela. Eu sou presidente da Associação de Criadores e Produtores de Raças Combatentes do Estado de São Paulo. Sou consultor do Globo Rural para a área de índio gigante e de raças de galinha. E sou também coordenador geral para o Brasil da Associação Mundial dos Criadores de Galos de Combate e Exposição. Porque aves de exposição existem várias. Todas as raças têm o seu padrão, têm o seu standard. A maioria é o Plymouth Rock, o Brahma Light. Todo mundo cria aves. Todo mundo gosta. Eu gosto, por exemplo, eu gosto de Brahma Light. Então eu quero o standard, eu quero melhorar aquela raça, eu quero que ele tenha a plumagem cada vez mais expressiva. Eu quero ir numa exposição ganhar um prêmio, como acontece lá no Rio Grande do Sul. Nós mesmos, a nossa exposição, a nossa associação, ela já participou de várias exposições no Centro de Imigrantes de Exposição. Um sucesso, todo mundo gostou, a gente tem fotos no nosso site. Então, a nossa ideia como associação é a preservação do animal, como raça, como belo, como uma manifestação bonita da natureza e um ser especial, porque ele é dotado de uma fisiologia completamente diferente das outras aves, principalmente na questão de sobrevivência, de rusticidade, aporte muscular, resistência a qualquer tipo de intempérie ou castigo, seja lá o que for. Então, eu achei muito oportuno, inclusive, hoje eu queria até agradecer, porque a palestra do coronel foi muito elucidativa, deu até um gancho, porque a gente vem falar exatamente sobre isso, quase todos foram unânimes, nós chegamos a uma unanimidade nessa questão. O que fazer com os animais que são apreendidos? O motivo que me trouxe aqui foi por um requerimento que a gente fez, o deputado também nos fez um favor e nos indicou também para vir aqui. Por quê? Eu, como presidente da associação, eu recebi vários telefonemas de criadores dizendo: o que está acontecendo? Eu tenho uma carteirinha associada, eu estou criando legal, eu arrumei um veterinário responsável, eu tenho as instalações que são preconizadas, e de repente chega alguém aqui em casa dizendo que é uma denúncia anônima e que eu tenho uma rinha de galo aqui em casa. Quer dizer, eu crio para o meu uso, para seja lá o que for. Mas o que aconteceu? Não, eles simplesmente pegaram os galos, foram matando e jogando fora. Depois vão embora. Quer dizer, não deram um auto de infração, não deram nada. Não, simplesmente entraram e mataram. Falei, puxa vida, que interessante. Teve um outro caso de Taquari, no Rio Grande do Sul. Foram lá, apreenderam 400 aves num criatório. Quer dizer, 400 aves é um criatório. Nem numa rinha, eu não sei quanto cabe numa rinha, porque
Mas 400 animais serem pegos, é um criatório, tinha galinha, foi simplesmente, sumariamente, degolados e mortos. Então, essas queixas que me chegaram até mim, eu fiquei preocupado com isso. Falei, bom, isso aí é um extermínio de animais, é um extermínio de aves. Então, o que me preocupou foi o seguinte, porque a gente vai ver a legislação e ver que a legislação é toda preservacionista, no sentido de que as aves sejam preservadas, qualquer animal é digno de preservação e tem direito à vida, seja ele combatente, seja ele não combatente. Tem gente que cria jiboia albina, outro cria tarântula, outro cria iguana. Aí, por que cria galo de briga? Pelo mesmo motivo que alguém gosta de um galo exótico, gosta de um animal exótico. Acho que todos têm direito à vida e à procriação. Eu gostaria que, se fosse possível, você fosse dando um cliquezinho aí, porque eu quero ser rápido. Ver se esse vídeo aí funciona. Porque vai ser curto, porque os outros vídeos provavelmente... Botou no pendrive, não? Pois é. Bom, tudo bem. Se der para passar, tudo bem. O que acontece? Tem uma rede, essa REPRAS, é uma rede de proteção aos animais. Essa rede de proteção aos animais, ela fez uma denúncia, seguiu uma denúncia, e através disso eles conseguiram um mandado dessa juíza Andréa Casalgrande Sila, e exterminou sumariamente 400 aves, que eram de propriedade de um criador do Rio Grande do Sul. E o que acontece? Como é que fica o direito de defesa? Todo mundo sempre diz que eles estão anabolizados. E é um problema que ninguém pode fazer a contraprova. Que fala, o animal está anabolizado. Olha, primeiro, anabolizado envolve anabolizante esteroide. E ninguém, então, é autuado por porte de substância ilegal, porque o anabolizante que eu estou sabendo é ilegal, só por receita médica. Então, a gente gostaria, se realmente houvesse um laudo e comprovasse isso, que eles estão realmente anabolizados, nós mesmos, como associação, seríamos contra. Ninguém precisa dar anabolizante para animal algum. O animal já tem a natureza própria dele. No nosso caso, que nós queremos para a exposição, nos interessa a beleza e a naturalidade dele como a manifestação pura dele. Não nos interessa se ele vai ter melhor performance, não é essa a questão. Então, nós mesmos somos veementemente contra qualquer administração de substância que não seja a natural do galo, a boa alimentação e o bom trato. Será que vai? Não quis botar o pendrive, não? Esse vídeo aí é que dá exatamente a reportagem da juíza falando. Não, funcionou aquela hora tão bem. Esse aqui, né? Esse aí. Aí fica difícil. Então, e basicamente, quer dizer, tudo isso vem corroborar exatamente o que o coronel falou. As colocações de quase todo mundo que se colocou aqui é o seguinte: tem a lei tem que ser cumprida. Vigilância sanitária. Pelos e galos de rinha vão ser abatidos no Vale do Taquari. Os animais foram apreendidos em uma casa durante uma operação da Brigada Militar e da Rede de Proteção Ambiental e a Animais. Os animais estavam no galpão atrás desta casa, no bairro Coqueiros, em Taquari. A polícia chegou até o local através de denúncias. As informações, no entanto, eram que havia apenas 180 animais. Mas tem mais de 400 galos de rinha no local. Então, eles vão ser transportados, vão ao abate sanitário, de acordo com as regras da vigilância sanitária. Segundo as autoridades, Teobaldo Nunes é um criador conhecido na região. Esta é a terceira vez que ele é autuado por esse tipo de crime. Segundo a juíza do município, o problema nesse tipo de situação não é somente os maus tratos com os animais, mas também o surgimento de outros crimes. Tudo isso gera criminalidade. O crime leva ao crime. Porque nisso aí acontecem as apostas, o dinheiro, e que depois podem gerar outros eventos violentos entre as pessoas. São todas essas razões que nos levam a combater hoje e cada vez mais essa questão de rinha de galo. Cerca de 400 animais apreendidos foram encaminhados para um frigorífico onde serão sacrificados. O criador foi autuado e deve pagar multa. Então vejam bem, em nenhum lugar do vídeo chamaram o senhor Teobaldo Kern de assassino, de contraventor, já foi chamado de criador. Então é isso que a gente não entende, quer dizer, se é reconhecido como criador, tinha 400 aves em seu criatório,
E não era 400 aves de rinha, ele tinha 400 aves. Então, por que foi dada essa terminologia toda, quer dizer, induzindo para que fosse feito esse abate de 400 animais e a troco de quê? Por quê? Aí eu entro no que o coronel acabou de dizer. Precisa haver um destino, porque se algumas apreensões são ilegais, provavelmente vão existir apreensões legais. Vai ter um momento que vão chegar no lugar e a ilegalidade está sendo feita. E aí, o que vão fazer com os animais? Entendeu? Eu já tive na minha associação, já me ligaram sargentos do seu batalhão, falando, senhor Eduardo, vocês têm condição de receber aí esses galos que a gente aprende? Eu falei, tem condições até teria, só que, mesma coisa que o senhor falou, como construir um abrigo para essa espécie, sabendo que nessa idade eles já são belicosos? Como? Vocês dariam uma infraestrutura, dariam um aviso, dariam alguma ajuda? Caso que o senhor falou, teria que ter um fundo mútuo, não precisaria ser das nossas entidades, mas que pudesse receber esses animais, para que eles pudessem ir para um lugar destinado como preconiza a lei. A lei é lei. Então, eu acho que cabe ao criador cumprir a lei da vigilância sanitária e cabe à própria lei se fazer cumprir de uma maneira adequada. Eu vou passar aqui. Então, essa aqui pode passar que nós já falamos, entendeu? Pode passar que nós já vimos esse? Então, e na cidade de Tupã, São Paulo, 14 de agosto de 2015 agora, a Polícia Ambiental prende 77 galos por suspeita, isso é ipsis literis o que está na reportagem, no que está na declaração, por suspeita que seriam utilizados em rinha. É aquela figura que o jurista adora, que é a da presunção, né? O médico veterinário opinou pelo abate imediato das aves, quer dizer, não houve laudo, não houve nada, não se comprovou uma zoonose, porque no caso de zoonose, ele teria que isolar a área, ele teria que manter essas aves em quarentena, não poderia simplesmente ir para o abate. Então, veja um vídeo do abate, pode dar aí. Eu acho que até o Teomário o senador Teomário já apresentou esse vídeo. E eu só queria salientar o seguinte, uma das pessoas que faz o abate é esse médico veterinário chamado Paulo Henrique Pavão. Quer dizer, ele tomou a lei na própria mão, entendeu? São galos que estão saudáveis. Se não tivesse saudável, não pulava, não teria essa estamina toda para se debater quando morre. Esse é o veterinário que faz esse abate humanitário, né? Não deveria ser. A lei preconiza abate humanitário. Até no cachorro você dá uma injeção para que ele apague tranquilamente, sem sofrimento. Agora, deixar uma ave pulando, agonizando por minutos, até que a circulação do cérebro pare, que o coração pare de bater, não é sofrimento? E por que ele faz isso? Porque ele não está preparado, ele não tem assessoria, ele aprende as aves, fica com o pepino na mão, porque não tem onde colocar. Não querem deixar, e aqui, por exemplo, não quiseram deixar com o fiel depositário o proprietário, que tinha as instalações próprias para isso. Eu acho, para passar, isso aí já me revoltou demais. Isso em Guajará-Mirim. Vamos ver desgraça de novo, não, pelo amor de Deus. A Operação de Combate à Rinha apreendeu mais de 100 galos de briga no Rio Grande do Norte. Só que os galos mal escaparam do rio e foram sacrificados pelo IBAMA. Os 146 galos foram apreendidos numa operação do IBAMA em Alto do Rodrigues, no interior do Rio Grande do Norte. Eles sofriam maus tratos em rinhas, ficavam em gaiolas apertadas e, por causa das brigas, muitos estavam machucados e com lesões. A operação do IBAMA, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar, ainda encontrou medicamentos como hormônios, anabolizantes e 2 armas de fogo. Hormônios e anabolizantes. Foram indiciados criminalmente pelo envolvimento na prática de briga de galo. O que chamou a atenção mesmo é que depois de apreendidos, os galos que teriam sido salvos acabaram mortos pelo próprio IBAMA. Segundo o Instituto, a Lei de Crimes Ambientais determina que em casos como esse, as aves fiquem em quarentena. Mas no Rio Grande do Norte não há abrigos para animais domésticos. Esses animais eles vão ser destinados para pesquisa. Existem pesquisas que tratam dessas situações.
A promotora estadual de defesa do meio ambiente, Rosana Sudário, pediu que o Ministério Público Federal investigue a decisão de abater os galos. Isso deixa esse trabalho de defesa dos animais, assim, numa situação muito difícil, porque se faz a apreensão por conta de maus tratos, eu acredito que matar é maltratar muito mais esses animais. Ainda de acordo com o superintendente, os animais estavam machucados, mutilados e teriam recebido altas doses de anabolizantes. Não poderiam ser utilizados para a alimentação. A alternativa seria o sacrifício. Era o início da polêmica. No Maranhão, galos de briga apreendidos são sacrificados. E os donos dos animais ainda pagam os custos pelo sacrifício das aves. Os galos de briga agora estão em uma nova casa e não vão ser devolvidos aos antigos donos. Foi o juiz da primeira vara federal, Nazareno César, que proibiu o sacrifício dos animais e determinou um prazo de 30 dias para que o IBAMA conseguisse resolver o problema. Ontem, uma semana depois da apreensão dos animais, o IBAMA conseguiu firmar uma parceria com a Embrapa, que aceitou receber os 129 galos e as 3 galinhas. Os animais vão ser utilizados em pesquisas para melhoramento da raça e não vão ser mais sacrificados. Ou seja, tem alternativas, né? De raça pura do Piauí está regularizando a situação para ter de volta a guarda dos animais. A associação garante que não houve nenhuma tentativa de invasão ao prédio do IBAMA. Vai passar? Eu vou traduzir. Ele foi acusado de que queriam invadir a sede do IBAMA para retirar os galos. Então o cara falou, não há, porque a gente está esperando decisão judicial. Nossa associação não tem. Se alguém quer entrar lá, é ladrão, não somos nós. A defesa dele é essa. Se puder. Tá mesmo aqui. Mas aqui são alguns padres aí da casa, alguns deputados, que se acharam estranho essa. Seja preservado. E na quarta animal dos deputados, os galos de briga, apreendidos pelo IBAMA. Os comunistas João Madison e Mauro da Petit estão revoltados com o destino anunciado pelo superintendente Romildo Napa. Nós não somos favoráveis à briga de galo. Nós achamos que a solução do IBAMA é uma solução drástica, é uma solução que nós não estamos querendo entender. Como é que proíbe o maltrato dos animais e o IBAMA quer eliminar os animais? O que fazer então? Distribui outros criadores normais, em pequenos proprietários, porque nós sabemos que o galo, aquele galo que já é de cria, aquele galo que é um galo que foi preparado para a luta, não pode estar perto de outro, porque vai continuar brigando todo o tempo. Distribui para as pequenas comunidades no estado todo, mas sacrificar um animal é um crime que o IBAMA está fazendo. Se pudesse para a alimentação humana, nós aceitávamos. Mas o IBAMA está dizendo que não pode para o consumo humano. Agora nós não entendemos como é que se protege a vida animal matando os animais. Isso é um contrassenso. Está mostrando que o IBAMA não tem as condições necessárias para fazer essa fiscalização, porque a partir do momento que você faz uma fiscalização dessa natureza e você quer sacrificar os galos, demonstra de que não é exatamente para defender os galos, ou seja, estão dizendo que os galos não podem brigar, ou seja, se não pode brigar, então o que eles teriam que recolher e colocar em locais apropriados, mas sacrificar é um contrassenso. Isso não pode acontecer. E eu posso também dar uma demonstração aqui dos canários. Tem um amigo meu, que é lá de Lagoa do Piauí, que ele teve autorização do IBAMA, ele tinha toda a documentação, entraram na... Ele está relatando que também tem um amigo dele que tinha toda a documentação da criação de canários, tudo anilhado, com autorização do IBAMA, e de repente deflagrou uma operação lá, levaram tudo. Como não tem muito a ver com a nossa, mas pode passar. Bom, isso aqui foi uma das operações mais desastrosas, foi em Piraquara, no Paraná. Centenas de galos foram executados por ordem judicial em São José dos Pinhais. A gente tem aí o processo, o juiz que atuou nessa sentença, quem executou, quer dizer, mais tarde. A gente espera que a CPI venha apurar e que venha por que foi acontecer essa coisa, né? Porque é um abate completamente irregular. As árvores estavam sadias. Então não havia motivo nenhum para serem exterminadas, muito menos em lugar público, como foi aí, né? Esse é o modo como as apreensões são realizadas e como os galos são transportados.
Quer dizer, são galos de instinto belicoso, então eles colocam tudo junto quando aprendem. Obviamente, até chegar na sede do IBAMA ou do órgão que está fiscalizando, eles estão mutilados, estão estraçalhados porque eles mesmos já brigaram. Aí o cara vai lá, faz o laudo, fala, olha, estavam na rinha, estão todos estraçalhados. Aí o não, realmente, maus tratos, vai autuar todo mundo. Mas quando eles pegam os galos não estão desse jeito. Eles ficam no transporte. Vai passar outro. Olha como são transportados os galos apreendidos, tudo junto. Então, se são aves reconhecidamente belicosas, sabe que eles brigam entre si, qual é o procedimento? Pega uma pessoa especializada, ou requer reforço, chama um ônibus, chama o que for preciso. É a preservação animal que está em jogo, é isso que tem que ser visto. Não é se o infrator, não é punir o infrator moralmente, porque isso aqui está punindo o infrator moralmente. Eu vou contar uma história de uma menina de Santa Catarina, que um dos nossos associados nos mandou, apavorado. Pode passar. Esses são os que cumprem as tarefas, são soldados, são comandados, eles não estão aí porque eles querem. Eles poderiam estar fazendo coisa muito mais importante, fiscalizando coisas muito mais importantes, mas eles estão aí. Como? O tempo, só de alertar o senhor. Eu gostaria de ter também só um pouquinho a mais, como teve o coronel, se possível. Então passa aí rápido. Então, só para acabar, esse é o sistema de transporte, o sistema do que acontece com os galos. Por favor. Todas elas vão parar no matadouro. Quer dizer, estão ali os galos pendurados lá, a sangueira na parede. Pronto. Aí. Dá uma passadinha, por favor. Essas são instalações de quem cria galo. Entendeu? Então aí. Como são criados? Em apartamentos, com alimentação separada e com tratador e alimentação adequada. Vai passar. Olha, tem gente que não tem uma casinha como tem um galo desse. Não tem o trato como é tratado um galo desse. Então, chegar aí num lugar como esse e achar que esses galos estão maltratados, você pegar, arrancar eles desse lugar, torcer o pescoço deles e jogar como lixo no chão, eu acho que não é procedimento humano. Eu acho que não é procedimento de quem gosta de animal. Desculpa. Você não pode dizer animal A, animal B é animal e merece melhor do que o outro. Então nós vamos começar a revolução dos bichos de novo. Todo mundo tem que ler o livrinho, então. Pode passar. Olha, isso aqui era um lugar onde se abrigavam galos combatentes. Hoje está desativada naturalmente, porque o criador desistiu, porque, tanta pressão, ele falou, eu investi tanto para ter o melhor para minhas aves. Eu tenho um centro de treinamento para os galos baterem asas, ciscarem. Tenho gaiolas individualizadas, super higienizadas, tudo forrado com ventilador, com ar-condicionado, e eu não posso mais usar. O cara falou para mim, está vendo, professor? É isso aí. Está tudo parado, e eu vou ter que desmanchar tudo o investimento que eu fiz. Quer dizer, então, esse é o trato do galo, que eles dizem que é maltrato. Pode passar. Aqui é a história que eu queria contar da menininha. Claro que não é nenhuma dessas aí, mas poderia ser. Em Santa Catarina, o rapaz tinha uma criação lá, e a menina criou um pintinho, sabe como é essa coisa de interior? Pegou um pintinho e falou que era dela, cresceu até o adulto. Um belo dia, ela estava com o pintinho, lá chegou essas tais de denúncias anônimas, os caras chegaram lá e começaram aquele bate-boca, vou aprender, e começaram a matar os galos. E o cara tirou o galo da mão dela, da menina, e torceu o pescoço e jogou. Essa menina entrou em estado catatônico, ficou assim, vendo o bicho se bater ali, começou a gritar, a mãe veio ver o que é, o policial ainda falou, olha, leva essa menina para lá que ela está atrapalhando o nosso trabalho. Esse cara ligou para mim apavorado. Ele falou, professor, eu estou parando com tudo, porque depois disso minha filha está precisando até psicóloga, ela treme, ela está tremendo. Quer dizer, bom senso. Para concluir, senhor. Não é só isso, olha, é a última coisa. Então a nossa associação, ela pede que se produza um documento com relação ao que foi exposto, no sentido de coibir ações semelhantes no futuro. E apuração e punição dos responsáveis. E que seja garantido o legítimo direito de criação dessas aves. É o que a gente pede, tendo em vista, inclusive, as exposições anteriores, onde foi colocado exatamente que o que está faltando é uma infraestrutura do próprio Estado em trabalhar com o produto da sua apreensão. Tá? Então não vamos tomar mais tempo, eu acho que agradeço a oportunidade na nossa associação, tem outras pessoas para falar. E quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Espero que a gente possa estar produzindo alguma coisa em prol dos animais em geral e das nossas aves, né? Tá bom?
Obrigado, agradeço ao senhor Eduardo Augusto Seixas e passo a palavra para o senhor Edson Estevão Mesco.